Fala, cartoleiro, como que vocês estão? Já estão preparados para a 18ª rodada? Vamos conferir como o nosso time se saiu na 17ª rodada. Digamos que não fomos tão bem assim, mas até que valeu a pena, já que a maioria foi com Gabigol de capitão, inclusive a gente. A nossa pontuação não foi tão alta assim, mas até que para uma rodada ruinzinha, digamos assim, muitos times perdendo SG, fizemos uma pontuação até que bacana. Nosso time não foi assim, não supriu a média do canal, mas tá bom. Cartola FC é isso. E partiu a 18ª rodada, que essa rodada o time vai estar caro. Então, bora lá conferir o time. E antes, não se esqueça, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Então, bora lá conferir o nosso time, como ficou para a 10ª rodada. Lembrando que é um esboço do time, ok? Então, bora lá conferir. Bom, como vocês podem ver aí na tela, nosso time fez 44 pontos, digamos assim, né? 44,05. Não foi uma pontuação muito legal, mas para uma rodada com média baixa, tá valendo, né? Fizemos 44. No time bom e barato, como eu tinha dito, muitas vezes eu já vi muitos times bom e barato que custa apenas 100 cartoletes, mais ou menos, no máximo 100 a 110. Eu já vi rodadas pontuar mais que um time que custa 150, 160 cartoletes. E por incrível que pareça, foi o que aconteceu. Mas isso é para um outro vídeo, que vai sair na quinta-feira. Mas então, vamos lá para as dicas da 18ª rodada. Por enquanto, eu vou manter essa formação mesmo, 4-3-3. Acho que para essa rodada tá válido. Bom, de goleiro, nós temos algumas opções, como eu vejo o Cássio como um grande potencial. Por quê? Primeiro porque ele é um goleiro que mais tem defesa no campeonato. Tem 65 defesas em 17 jogos. Não negativa. Ok? E pega o Grêmio, que fez 2 gols rodada passada, mas o goleiro do Bahia, ele fez 2 pontos. Com isso, ele fez 4 defesas. Ok? Então, o Grêmio, principalmente quando joga em casa, que é no caso agora, é um time que cede bastante pontos para goleiros, quando não tira o SG. Mas é um time que finaliza bastante ao gol. Com isso, o Cássio pode ser muito exigido e pode ser que saia com SG, já que nos últimos jogos do Corinthians não está sofrendo tantos gols. Nos últimos 3 jogos, sofreu apenas 1 gol. Então, Cássio, para mim, é uma boa opção. Richard. O Ceará, ele enfrenta o América Mineiro, lá em Minas. O último time que pegou o América Mineiro foi o Bragantino. E o Cleiton fez 9 pontos, segurando o SG. Se não fosse o SG, né, se tivesse perdido o SG, ele teria feito 3 pontos. Se você parar para pensar, 3 pontos para quem perdeu o SG é boa. Mas como não perdeu, fez 9 pontos. Então, o América Mineiro é um dos times que mais cedem pontuação para goleiro. Porque é um dos times que mais finaliza a gol, só que é um dos times que menos tem sucesso com o gol. Então, o time finaliza muito, mas não faz tantos gols. Com isso, nessa rodada, por enquanto, eu vou ir de Richard. E uma outra opção para o gol, Gabriel Chapecó, eu vejo como uma excelentíssima opção. O Corinthians vem fazendo alguns gols, né? Fez 3 contra o Ceará, fez 1 contra o Atlético Paranaense, mas se vocês verem, o Santos fez 1 ponto, fez 3 defesas. 2, na verdade, fez 2 defesas sem um saldo de gols. Não foi uma pontuação muito boa, mas se o Chapecó segurar o SG, ele vai fazer uma pontuação até que legal.
principalmente porque com esses novos reforços do Corinthians, o Corinthians está chegando mais à frente e está arriscando mais ao gol. Com isso, o goleiro pode conseguir conquistar alguns pontos fazendo defesas, já que agora o critério de defesa mudou. Então, eu vejo esses 3 goleiros como boas opções. E também o Marcelo Boeck, do Fortaleza, só pensando em saldo de gol, que eu não vejo o Fortaleza, o Cuiabá exigindo tanto o goleiro do Fortaleza. Então eu vejo essas 4 opções: Cássio, Richard, Chapecó e Marcelo Boeck como boas opções. De laterais, eu vejo o Wanderson como uma aposta. O jogo vai ser bem difícil. Ambos os times vêm de 2 vitórias consecutivas. O Grêmio vem de vitória contra o Cuiabá e contra o Bahia. E o Corinthians vem de vitória contra o Ceará e vitória contra o Atlético Paranaense. Esse jogo, na minha opinião, tem muito cara de ser um 0x0. Então valeria colocar um Cássio e o Wanderson. Se você pegar numa rodada atípica, não valeria. Mas eu vejo, no meu ponto de vista, eu vejo um jogo duro e, sinceramente, um jogo de 0x0. No meu ponto de vista, um jogo de empate. Não sei se é com gols ou sem, mas eu vejo uma cara de um 0x0. Bom, Felipe Luiz mitou rodada passada, 12 e 10, sem SG, deu uma assistência. Muita gente eu vi com o Mateuzinho se arrependeu de não ter colocado o Felipe Luiz, mas acontece. Tá vindo de umas boas pontuações, sem o saldo de gols em algumas, na última rodada que foi o caso. Acho válido para a rodada, não tá no meu time, mas eu acho super válido para a rodada. O jogador que tá no nosso time é Guilherme Arana. Depois que voltou da seleção, 2 pontuações muito boas. Aqui, com saldo de gols e com 2 assistências. E aqui, sem o saldo de gols, fez 5,80. Então, vamos surfar na onda do Guilherme Arana, na boa fase dele, e vamos ir com ele. Outras opções também eu vejo boas. Daniel Alves, Tinga, Marcos Rocha eu acho super válido também. E uma aposta na minha lateral. Para quem já é mais antigo de Cartola, vai lembrar do Sander, do Sport. Mitava lá em 2018, então, e 19 também, se eu não estiver enganado. Então, para quem olhar nessa época, vai achar que é uma aposta super válida. Mas quem começou de 2020 para cá, vai achar que é loucura. Mas se vocês pegarem a Chapecoense, a Chapecoense é o time que mais cede pontos para laterais. E o Sander, para quem lembra, é um bom desarmador. Não tem muitos desarmes, tem gol, mas eu acho que válido pensando em um SG. Ainda mais que essa rodada tem muitos jogadores caros, principalmente no ataque. O ataque para quem tiver cartoleta, vai se sobressair essa rodada. Eu falo bem assim, porque o time tá caro. Bom, de laterais são esses. De zagueiro, eu vou citar de 4 a 5 opções válidas no meu ponto de vista. Começamos com Gustavo Gomes, eu acho válido para a rodada. O Ilharão, acho super válido. Miranda é o meu outro zagueiro, vai ser o meu primeiro zagueiro. Eu acho o Nino uma opção super válida para essa rodada. E o meu outro zagueiro vai ser o Gustavo Henrique. Vai ser a minha dupla de zaga, Miranda e Gustavo Henrique. Para mim, essas são as 5 opções que são válidas para essa rodada. Não vejo muitas opções claras assim. São jogos difíceis, complicados. Talvez o Jeromel fugindo um pouco mais fora da curva, mas eu não arriscaria. Prefiro essas opções que eu falei para vocês. Dos demais são esses. Vamos vir para técnico, que eu vejo técnico com menos opções do que meias e ataque. Ok? De técnico, para quem tiver cartoleta, Renato Gaúcho.
é a melhor opção, principalmente porque o Santos vem sofrendo muito. Tomou 2 gols do Inter. O Flamengo é um time que vai atacar muito. E eu vejo o Flamengo super favorito nessa rodada. E para quem tiver cartoleta, Renato Gaúcho. Uma opção um pouco mais barata, Voivoda, tá no meu time, é o meu técnico para essa rodada. Eu tenho outras 2 opções, mas uma delas não está aqui, porque não sabemos quem vai ser ainda. É o técnico do Sport. Eu vejo o técnico do Sport super favorito para essa rodada. Vai ser um jogo meio chato, mas se segurar o SG vai valorizar e vai te entregar algumas boas pontuações. Já o técnico que por enquanto está aqui é o Wagner Mancini. Eu vejo ele como uma boa opção para essa rodada, principalmente porque o América em casa é um pouco mais forte do que quando joga fora. Diferente do Corinthians, que joga muito melhor fora de casa do que em casa, mas tudo bem. Então, para quem tiver com poucas cartoletas, Wagner Mancini, e quando o técnico do Sport entrar, o técnico do Sport. Meio-campistas, nós temos muitas opções para meio-campos. Temos Iago Pikachu, o Arrascaeta, que não pode sair do time, o Ederson, que é outro jogador confiável, que está praticamente toda rodada no meu time. Temos Rafael Veiga como boa opção, Lima como boa opção. Quem mais? Lucas Crispim, que vai ser o meu terceiro meio-campista, por falta de cartoleta, né? Não tenho tanta cartoleta assim. Em vez de colocar o Iago Pikachu, eu coloco o Lucas Crispim. Nós temos também, quem mais? O Rony, eu acho uma opção um pouco mais fora da curva, principalmente porque vai ser um jogo duro, com possíveis muitos desarmes, então eu acho válido para essa rodada sim. Adson está numa ótima fase, fez 4,20 rodada passada, sem gols, sem assistência, acertou uma puta bola na trave, que lance lindo que ele fez, judiação não ter entrado, tá vindo de uma outra boa pontuação com 18, já tem um 16,40 aqui também. Quando ele mita, é aquela pontuação estourada, 16,40 ele tem 18, então são 2 ótimas pontuações. Eu vejo ele com grande potencial para essa rodada também, com uma aposta mais fora da curva e mais barata. No ataque, é o famoso 3 jogadores mais caros, Hulk, Bruno Henrique e Gabriel. Para mim, são 3 jogadores que não podem faltar no seu time. Tem duas opções aqui com lei do ex, que é o Gabigol e o Bruno Henrique, e o Hulk não dá para tirar ele do seu time. É impressionante. Olha a pontuação dele, não negativa. Ó. Não dá. Sem gol e sem assistência, tipo aqui, última rodada, fez 4,50 sem gol e sem assistência. O cara é jogador de cartola. Outras opções aqui eu vejo como o Robson, como uma boa opção. Assim, não tá vindo de boas pontuações. Tem 2 negativadas aqui, mas quem sabe ele não desencanta essa rodada de novo. Dudu, outra boa opção. Sem gol e sem assistência na última rodada, que o Palmeiras perdeu de 2-0 para o Cuiabá. Então, 7,10 sem gol e sem assistência é uma ótima pontuação. Ele é o famoso jogador para cartola que não precisa de gol e de assistência para pontuar. Borja, adora fazer um golzinho no Corinthians, principalmente quando jogar no Palmeiras. Quem tiver confiança nele, bom, ele, se eu não me engano, é um dos principais carrascos do Corinthians, principalmente quando atua pelo Palmeiras. David, uma aposta um pouco mais fora da curva, prefiro o Robson. Yuri Alberto, tá numa excelentíssima fase, acho super válido, pega o Atlético Goianiense e não vem tão bem assim. Quem quiser ir com ele, não acho uma aposta, eu acho super válido para essa rodada. Para mim, Yuri Alberto não é uma aposta. Rigoni, vejo como uma aposta. Esse eu vejo como uma aposta, principalmente porque o Juventude é aquele famoso jogo que é o 12º contra o 13º colocado. Vai ser um jogo pegado. Vejo o São Paulo um pouco favorito. Para quem não sabe,
vai ter rodada no meio, no meio da semana de Copa do Brasil. Inclusive o São Paulo tá. Vai ter o jogo do final de semana. Só que na outra semana não tem jogo nem de Libertadores, nem de Brasileiro e nem de Copa do Brasil. Por incrível que pareça, não vai ter nenhum campeonato. Vai ser típico jogo para os jogadores descansarem. Então eu acho o Rigoni uma boa opção, principalmente porque o São Paulo quer crescer no campeonato. Ele é um dos principais jogadores ofensivos do São Paulo. E eu vejo ele como uma grande opção. Principalmente porque ele conquista scouts sem gol e assistência. Quando ele fizer gol e assistência, ele vai estourar na rodada. Deixa eu ver outra opção. Pablo. Para mim, é uma outra boa opção. Vejo. Vem de 2 pontuações. Aqui ele fez 2 gols. Aqui ele fez 1 gol. Então, Pablo Rigoni eu vejo com 2 boas opções. Quem mais? Eu acho que dos demais eu não vejo como muitas boas opções aqui não. E o meu capitão eu vou ir com Bruno Henrique. Vejo ele com mais potencial do que Gabigol. Por quê? Porque o Bruno Henrique não só depende de gol e assistência para pontuar. O Gabigol sim. Você vê, o Gabigol fez 2 pontos rodada passada. E quando o Gabigol foi expulso, ele ficou com menos 5. E ele era o capitão de muita gente, inclusive nosso. O Bruno Henrique fez 4 pontos, sem gol e sem assistência. Então, eu vejo que Bruno Henrique e Hulk, no meu ponto de vista, são melhores opções para capitão do que o Gabigol. É óbvio, o Gabigol tem muito mais chance de fazer gol do que esses dois. Mas, caso não faça gol, tanto o Bruno Henrique quanto o Hulk, eles conseguem pontuar além de gol e assistência. Bom, no banco de reserva de goleiro eu vou ir com o Gabriel Chapecó. De lateral, o que me restou não foram boas opções, então eu vou com Michel. De zagueiro eu vou ir com Bruno Viana. No meio de campo eu vou ir com uma aposta, que é o Madison. Não, o Adson. Tá tendo boas atuações. Estou confiante nele caso algum meia meu não jogue. E de atacante reserva eu vou ir com o Yuri Alberto. Estou surfando na onda dele, tá numa boa fase. Acho super válido para rodar. Vou confirmar a escalação aqui. Bom, o time ficou assim, o esboço do time ficou Richard, Guilherme Arana, Sander, Miranda, Gustavo Henrique, Arrascaeta, Ederson, Lucas Crispim, Hulk, Bruno Henrique, Gabigol e Juan Voivoda. No banco, Gabriel Chapecó, Michel, Bruno Viana, Adson e Yuri Alberto. O time custou 142 cartoletas, como eu falei, não nessa rodada. O time não tá barato, então quem tiver cartoleta vai se sobressair nessa rodada. Bom, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, que inclusive quinta-feira vai sair um vídeo bom e barato e valorização. Então, eu vou ficando por aqui, fui, falou e tchau!